A sala de reuniões tinha um silêncio desconfortável. Não era o silêncio de quem espera. Era o tipo de silêncio que pesa antes mesmo de alguém começar a falar. Sara sentiu cada segundo disso na nuca enquanto caminhava até o centro da sala, com o tablet na mão e o coração batendo mais rápido do que deveria. Havia um homem novo à cabeceira da mesa. Ninguém havia explicado direito quem era. Ele não estava olhando para ela, mas também não estava olhando para os papéis na frente dele. Estava olhando para o nada, como quem carrega um pensamento pesado demais para ser interrompido por reuniões de rotina. Sara começou a apresentação, e então, no segundo slide, ele levantou os olhos, direto para ela. Não foi um olhar qualquer. Ele ficou um segundo a mais do que deveria. O suficiente para que ela percebesse. Ela continuou falando, manteve a voz firme, mas uma parte dela já havia parado no segundo em que percebeu que aquele homem ela conhecia. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre bonito ver até onde essas histórias chegam. E se você gosta de histórias onde a vida muda em um momento que parecia pequeno demais para importar, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Por aqui a gente conta histórias de encontros que transformam, de reconhecimento que chega tarde e de amor que começa onde ninguém esperava. Sara Lopes tinha 29 anos e uma competência que o mundo insistia em não enxergar. Eram 7 anos trabalhando no setor financeiro da Almira Investimentos, 7 anos entregando relatórios antes do prazo, identificando erros que ninguém havia pedido para ela encontrar, resolvendo problemas que chegavam na sexta à tarde e precisavam estar prontos na segunda de manhã. Ela fazia tudo isso com uma consistência que poucos conseguiam manter, e com uma discrição que, aos poucos, virou invisibilidade. Não era que ninguém implicasse com ela. Era mais sutil do que isso. Sara passava pelos lugares sem ser interrompida, sem ser chamada, sem ser lembrada. No corredor era Sara, aquela analista do financeiro. Nas reuniões, era a que levava os números mais organizados, mas raramente era a que ganhava a palavra. Na pausa do café, era a que ficava um pouco de lado. Não por falta de simpatia, mas porque a conversa sempre parecia já ter começado antes dela chegar. Havia uma hierarquia silenciosa naquele escritório, como em quase todos os escritórios. Havia quem fosse convidado para o almoço com o gerente, quem fosse mencionado nas reuniões de cúpula, quem tivesse o tipo de presença que fazia as pessoas lembrarem do nome sem precisar perguntar 2 vezes. Sara não estava nesse grupo. Nunca havia sido incluída sem ser solicitada. Nunca havia recebido um elogio em público que não fosse genérico. E havia aprendido a não esperar isso, porque esperar doía mais do que aceitar a realidade como ela era. Ela tinha um apartamento simples no 3º andar de um prédio sem elevador, uma mãe que ligava toda domingo à noite e uma rotina que funcionava como um relógio. Acordava cedo, separava as roupas na noite anterior, tomava café com atenção porque aquele era o único momento do dia em que ninguém precisava de nada dela. Às vezes, na janela da cozinha, com a xícara quente nas mãos, ela ficava olhando para a rua e pensava em como seria diferente se alguém na empresa simplesmente parasse e dissesse: "Vejo o que você faz." Não precisava ser elogio exagerado, só reconhecimento real, o tipo que não cabe em formulário de avaliação anual. Mas as manhãs passavam, e o trabalho continuava, e ela continuava entregando porque era isso que sabia fazer. Naquela semana, havia uma apresentação importante. A empresa estava passando por uma reestruturação silenciosa, o tipo que aparece primeiro nos números e só depois nas conversas. Sara havia percebido os sinais meses antes, havia montado um relatório com observações e projeções e havia enviado por e-mail para o gerente direto com o assunto: Análise de Eficiência Operacional, trimestre 3. O e-mail havia sido aberto e não havia recebido resposta. Ela não reclamou. Guardou o arquivo, atualizou os dados quando chegaram novos números e esperou. Era assim que ela sempre fazia. Esperava. Confiava que, em algum momento, alguém veria. A manhã da apresentação começou errada.
A chuva chegou de repente, daquele jeito que a cidade às vezes resolve ser imprevisível, como se quisesse testar a paciência de quem depende de horário. O aplicativo de transporte mostrava a espera de 18 minutos. O ônibus havia passado 2 minutos antes do previsto. E Sara estava na calçada, guarda-chuva na mão, olhando para o relógio no celular, com a sensação de que o dia estava conspirando contra ela. Ela respirou fundo. Não adiantava se irritar com a chuva. Começou a caminhar. Não havia outra opção. A rua naquele horário era caótica. Guarda-chuvas esbarrando, pessoas desviando, o barulho da chuva misturado com o motor dos carros e a pressa coletiva de uma cidade que não para por tempo ruim. Sara avançava com passos medidos, calculando mentalmente o tempo que ainda tinha antes da apresentação começar. Foi aí que viu o homem. Estava parado na esquina seguinte, bem vestido, terno escuro ligeiramente molhado nos ombros, cabelo escuro com algumas gotas escorrendo na têmpora. Ele olhava para o celular com a expressão de quem acabou de descobrir que o aparelho morreu no pior momento possível. Ao redor dele, as pessoas passavam sem pausar. Ele tentou abordar um senhor mais velho, que sacudiu a cabeça e foi embora sem parar. Tentou parar uma mulher de terno, mas ela já tinha dobrado a esquina antes que ele terminasse a frase. Ele tentou falar com mais 2 pessoas. Nenhuma parou. Depois disso, ficou ali, sem mexer no celular, sem olhar ao redor, apenas parado, enquanto a chuva continuava caindo. Sara passou por ele, ou quase passou. Deu 3 passos além, então parou. Ela não soube dizer depois por que parou. Talvez fosse o jeito que ele estava imóvel enquanto tudo ao redor se movia. Talvez fosse o fato de que alguém pedindo ajuda e sendo ignorado era uma coisa que ela conhecia bem, mesmo que de formas completamente diferentes. Ou talvez fosse só aquela parte dela que ainda escolhia parar quando as outras pessoas não paravam. Ela voltou. Posso ajudar em alguma coisa? Ele olhou para ela com uma mistura de alívio e surpresa genuína. Meu celular descarregou, disse ele. Eu preciso chegar a um endereço aqui perto, mas perdi completamente a noção de onde estou. Ele abriu o bolso do paletó, tirou um papel dobrado com um endereço escrito à mão. Sara reconheceu o bairro imediatamente. É a 2 quadras, ela disse. Esquerda na próxima rua, depois direita no semáforo com a farmácia azul na esquina. Tem certeza? Trabalho por aqui há 7 anos, não erra. Ele assentiu, guardou o papel com cuidado. Obrigado. Sério. Sara abriu o guarda-chuva um pouco mais, inclinando-o na direção dele por alguns segundos enquanto apontava o caminho. Ele recuou levemente, como se não quisesse tomar o espaço dela, mas ela manteve o guarda-chuva ali por um instante antes de endireitar. Esquerda ali, direita no semáforo, e foi embora. Não perguntou o nome dele. Não esperou agradecimento adicional. Estava atrasada e havia uma apresentação esperando. O homem ficou alguns segundos olhando na direção em que ela havia ido, antes de seguir o caminho que ela havia indicado. Nenhum dos dois sabia que aquele seria o início de tudo. A reunião geral aconteceu na manhã seguinte. Toda a empresa foi convocada para o auditório do 3º andar. Isso era incomum o suficiente para gerar rumores desde o dia anterior. Bianca, a colega que sentava 2 mesas à frente de Sara, já havia formado teorias. Fusão com outra empresa, corte de equipes, mudança de sede. Sara não especulou. Esperou. O diretor-geral subiu ao palco, fez uma apresentação breve sobre o novo ciclo estratégico da empresa e então anunciou o nome do profissional responsável pela reestruturação. Adrian Costa será nosso novo diretor de operações a partir desta semana. Ele vem com experiência em gestão de crise e reorganização de equipes e terá autonomia total para avaliar processos, realinhar funções e tomar decisões que vão nos preparar para os próximos 2 anos. O homem que subiu ao palco tinha o cabelo escuro levemente arrumado, terno escuro bem ajustado e a postura tranquila de quem está acostumado a ocupar espaços sem precisar fazer barulho. Sara sentiu o ar sair dos pulmões. Era ele.
o homem da chuva estava ali, na frente de toda a empresa, sendo apresentado como a pessoa que definiria os próximos 2 anos de cada um deles, incluindo o dela. Ela ficou imóvel, olhos fixos no palco. Adrian fez uma fala curta, direta, sem promessas exageradas. Disse que estava ali para entender antes de agir, que conversaria com as equipes, que os números eram importantes, mas as pessoas por trás dos números eram mais. Em determinado momento, ele varreu o auditório com o olhar, naturalmente sem parecer que estava procurando ninguém. Mas quando os olhos dele chegaram na fileira onde Sarah estava, houve uma pausa, pequena, imperceptível para quem não estava prestando atenção. Mas Sarah estava prestando atenção. Nos dias seguintes, Adrian começou as reuniões com as equipes. Ele não chegava com apresentações prontas. Chegava com perguntas. Pedia para ver relatórios antigos. Queria entender como as decisões haviam sido tomadas. Quem havia levantado alertas e quando. Era um jeito de trabalhar que poucos na empresa conheciam, porque exigia que alguém tivesse realmente prestado atenção no que havia sido feito antes. Sarah foi chamada para a primeira reunião individual na quarta-feira. Ela chegou com uma pasta impressa, organizada em ordem cronológica. Havia separado os principais relatórios dos últimos 18 meses, com anotações nas margens mostrando onde havia sinalizado possíveis gargalos. Adrian folheou os primeiros documentos em silêncio. Depois levantou os olhos para ela. Você enviou um relatório sobre eficiência operacional em agosto, com projeções para o 4º trimestre. Sim. Não vi resposta registrada. Não houve resposta. Ele assentiu devagar. Voltou aos documentos. Esses números aqui, disse ele apontando para uma tabela no relatório de março. Você chegou a essa projeção como? Sarah explicou. Com calma, sem tentar impressionar, apenas descrevendo o raciocínio por trás dos dados. Ele ouviu sem interromper. Fez uma pergunta no meio. Ela respondeu. Ele fez outra. A reunião durou 40 minutos, o dobro do tempo que havia sido reservado. Quando ela saiu, não sabia o que esperar. Mas havia algo diferente naquele encontro. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia falado sobre o próprio trabalho e sentido que a pessoa do outro lado estava de fato ouvindo, não apenas aguardando a vez de concluir. 3 dias depois, Adrian solicitou acesso ao arquivo completo de relatórios do setor financeiro dos últimos 4 anos e começou a ler. A notícia chegou por e-mail numa terça de manhã. Sarah Lopes estava sendo realocada para uma função estratégica de análise sênior, com participação direta nas decisões de reestruturação. Era uma promoção real, com cargo novo, equipe própria e acesso a informações que antes não chegavam até ela. Ela leu o e-mail 3 vezes antes de acreditar, mas o que veio depois da alegria foi mais rápido do que esperava. Os comentários começaram ainda naquela manhã. Discretos primeiro, aquele tipo de conversa que para quando alguém se aproxima. Depois menos discretos, o tipo que chega por mensagem de texto ou num tom de voz que finge ser gentil. Bianca foi direta. Encontrou Sarah no corredor perto das impressoras, com um sorriso que não chegava nos olhos. Parabéns, disse ela. Tem gente que sabe se posicionar na hora certa. Sarah parou. O que você quis dizer com isso? Nada demais. Bianca ajustou os papéis na mão. Só acho curioso que você foi a primeira a ser chamada para reunião individual com ele, sabe? E então promoção. Acontece. Acontece porque eu tenho 7 anos de relatórios que ninguém se importou em ler antes. Com certeza, Bianca disse, e virou as costas. Sarah ficou parada no corredor por alguns segundos. O papel impresso do e-mail estava na mão dela, amassando devagar enquanto ela segurava com mais força do que percebia. Era isso então. Mesmo agora, mesmo com tudo o que havia construído, havia uma versão da história onde ela não merecia. Uma versão onde a promoção tinha outro motivo, mais fácil de entender, mais fácil de diminuir. Ela dobrou o papel, guardou no bolso e voltou para a mesa. 2 dias depois, Adrian pediu para falar com ela. Sarah entrou na sala com postura firme, mas havia algo diferente no seu olhar.
Ele percebeu imediatamente. Eu sei o que está circulando, ele disse, antes que ela abrisse a boca. Não precisa se explicar. Não estou me explicando. Estou te mostrando algo. Ele girou o monitor na direção dela. Na tela, havia uma planilha com o histórico de desempenho de todos os analistas do setor nos últimos 4 anos. Estava dividida por indicadores: precisão de dados, identificação de riscos, cumprimento de prazos, iniciativas independentes. O nome de Sarah aparecia no topo em todas as colunas. Isso não é recente, disse Adrian. Esse padrão existe desde que você entrou. O que não existia era alguém que se desse ao trabalho de olhar. Sarah ficou em silêncio. Eu lembrei de você quando vi seu nome. Ele fez uma pausa. Mas o que me fez parar foi o seu trabalho. Ele fechou a planilha. Quero que você saiba disso, não por mim, por você. Por que está me contando isso agora? Porque você tem o direito de saber que o que você construiu é real, e que ninguém pode tirar isso de você com um comentário no corredor. Sarah olhou para a mesa por um momento. Obrigada, ela disse, simplesmente, e foi embora. Depois daquele dia, Adrian se afastou. Não de forma brusca ou fria. Era uma distância profissional, cuidadosa, o tipo que só quem está prestando atenção percebe. Ele continuava presente nas reuniões, continuava respondendo e-mails com a mesma objetividade, mas as conversas mais longas pararam. Quando os caminhos dos dois se cruzavam no corredor, havia um aceno educado, uma palavra breve, e então cada um seguia seu rumo. Sarah percebeu, e ao perceber, entendeu. Era proteção. Não dela para ele, mas dele para ela. Num momento em que os comentários ainda circulavam baixinho nos cantos do escritório, qualquer proximidade visível seria munição nova. Ele havia recuado justamente porque sabia que o que poderia existir entre eles precisava ser construído em terreno sólido, não às custas da reputação que ela havia levado 7 anos para construir. Aquele silêncio doeu de um jeito diferente dos silêncios que ela conhecia. Não era o silêncio de quem a ignorava, o tipo com que havia aprendido a conviver. Era o silêncio de quem havia escolhido esperar, e havia uma diferença enorme entre os dois. Por algumas noites, Sarah ficou acordada mais tempo do que deveria. Não de forma dramática, não chorando ou tomada pela angústia. Era aquele tipo de insônia tranquila, de quem está processando algo que ainda não tem nome. Ela ficava olhando para o teto e pensava no que havia dito a ele, no que ele havia dito a ela, e em como ambos sabiam que havia algo ali. Mas nenhum dos dois estava disposto a agir no momento errado. Havia algo de maduro naquilo, e também algo que doía. Mas então, num domingo à tarde, Sarah abriu o computador, puxou os arquivos do projeto de análise de custos operacionais que havia ficado sem responsável desde que o analista sênior havia pedido demissão, e começou a trabalhar. Não porque alguém havia pedido, não porque queria provar alguma coisa para Adrian ou para Bianca, ou para qualquer colega que ainda carregava opinião formada sobre ela. Ela começou porque era o trabalho certo a fazer, e porque havia chegado o momento de parar de esperar que alguém a colocasse no lugar onde ela já deveria estar. Na manhã seguinte, ela foi até a sala de Adrian e bateu na porta. Quero assumir o projeto de custos operacionais, disse ela, antes mesmo de sentar. Ele a olhou por um segundo. Sabe o tamanho desse projeto? Sei, por isso estou pedindo. Ele assentiu devagar, sem sorrir, sem celebrar. Apenas assentiu. Então começa esta semana. E foi assim que Sarah deixou de esperar para ser vista e decidiu ser. Foram 6 semanas. 6 semanas em que Sarah chegava antes de todos e saía depois de todos. Em que construiu uma equipe do zero, delegou com precisão, ouviu as pessoas que sempre foram ignoradas nos corredores e montou uma análise que ia muito além dos números pedidos. Quando a apresentação final aconteceu, a sala estava cheia. O diretor-geral estava presente. Adrian estava presente. Bianca estava presente. Sarah apresentou por 40 minutos. Não havia nervosismo agora. Havia clareza. A voz era firme.
O raciocínio era transparente, e os dados falavam por si mesmos com uma organização que tornava difícil questionar qualquer coisa sem antes entender profundamente o que havia sido feito. Quando ela terminou, houve uma pausa real na sala. O diretor-geral foi o primeiro a falar. Esse é o melhor trabalho analítico que vi nesta empresa nos últimos 3 anos. Não houve mais comentários no corredor depois disso. Não havia como. Foi numa sexta à tarde, quando a empresa havia esvaziado, que Adrian bateu na porta aberta da sala de Sarah. Ela estava organizando os arquivos do projeto encerrado. Posso entrar? Claro. Ele entrou e ficou de pé perto da janela, olhando para a rua por um momento antes de falar. Eu precisei me afastar, disse ele. Eu sei. Não foi fácil. Eu sei disso também. Ele virou para ela. O que eu sinto por você começou como curiosidade. Quem era aquela mulher que parou na chuva sem pedir nada em troca? Ele fez uma pausa curta. Depois virou admiração. E a admiração ficou grande demais para continuar sendo só isso. Sarah o encarou por alguns segundos. Não respondeu com impulso. Não respondeu com medo de errar. Respondeu como uma mulher que havia aprendido, ao longo daquelas semanas, que não precisava provar nada para ninguém. Eu também não esqueci a chuva, ela disse. Mas o que veio depois disso importa mais para mim do que o dia em que a gente se encontrou. Adrian sorriu devagar. Então a gente começa pelo que veio depois. A gente começa pelo que veio depois. Meses mais tarde, numa manhã com aquele tipo de chuva que chega sem aviso, Sarah saiu do trabalho com o guarda-chuva na mão. Na calçada em frente ao prédio, havia uma mulher jovem parada. Celular na mão, claramente perdida, olhando para os lados sem saber para onde ir. As pessoas passavam sem olhar. Sarah parou. Caminhou até ela e inclinou o guarda-chuva na sua direção. Posso ajudar em alguma coisa? A mulher olhou para ela, aliviada. E Sarah sorriu. Porque ela conhecia aquele momento. Conhecia o peso de estar parada enquanto tudo se move ao redor. E sabia melhor do que ninguém o quanto um gesto pequeno pode mudar o rumo de uma história inteira. Sarah ajustou o guarda-chuva sobre as duas e indicou o caminho. A cidade continuava correndo ao redor. Mas naquele pequeno espaço, tudo tinha desacelerado de novo. Dessa vez ela não estava passando, ela estava ficando.